Fala, meu aluno, tudo bem? Mais uma vez, professor Erlen aqui com o Laboratório de Redação. Antes de começar a aula de hoje, nós vamos revisar o que falamos na aula 4. Na aula 4, eu apresentei para vocês o parágrafo da introdução. O que tem no parágrafo da introdução? Lembra? A contextualização, falamos também sobre tema e tese, trabalhamos também sobre antecipação argumentativa. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre o parágrafo do desenvolvimento, que consiste em tópico frasal, fundamentação e análise. Preste bem atenção. Olha esse texto. Embora a lei brasileira de inclusão atenda à Convenção do Direito da Pessoa... Calma aí. Ele já começou o parágrafo falando de uma lei. Há um erro aqui. Por quê? O Enem, ele solicita que você utilize o tópico frasal. O que é o tópico frasal? A palavra já diz, topo, frase do topo. É uma frase que vai resumir tudo aquilo que você vai escrever no seu desenvolvimento. Olha só, em primeiro lugar, perceba como o texto fica diferente? Ao invés de eu falar, embora a lei brasileira... Não, olha, em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Ou seja, ele está falando assim, leitor, em primeiro lugar, eu vou falar sobre isso. Tópico frasal é um resumo, então eu entendo que nesse texto, nessa parte desse texto, ele vai falar sobre as instituições de ensino, né? E vai falar sobre o sistema que é pouco inclusivo. Vamos ver? Embora a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, atenda à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada em 2006 pela ONU, sua finalidade encontra obstáculos. Opa! Já começou a falar o que está no tópico frasal. Seja na estrutura escolar vigente, seja na falta de preparo do corpo docente. Vamos parar por aqui, porque o que ele retratou no tópico frasal, ele já trabalhou nessa parte. Então, o tópico frasal, nessa parte, você precisa entender o seguinte, é um resumo do que você vai falar. E ela tem essa estratégia. Em primeiro plano, né, em primeiro momento, é necessário relatar que são informações que vão facilitar a leitura do seu texto. Tópico frasal. Primeira regra, é um fragmento curto. Ok? Aquilo que eu disse a vocês é a ideia central do seu argumento. Aquilo que você acredita ser a situação problema. E ela vai ter juízo de valor. Vamos relembrar? Lembra do juízo de valor? Falei com vocês na última aula, que é o cultural, degradante, denunciado. Não somente essas palavras, nós temos outras. Desconstruir, desestimula, desigual, desprestígio, distante, fragiliza, grave, impossibilita, impróprio, imprudente, inadequado, incapaz, incoerente, indiferente, ineficiente, negligente. São palavras que você pode utilizar para apresentar alguma problemática. Aconteceu um acidente de trânsito e o motorista avançou o sinal vermelho. O que aconteceu ali? Primeiro, você procura alguma palavra ali. Será que ele foi incoerente? Foi incoerente o quê? As leis do trânsito. Será que foi inadequado? Foi. Será que ele foi negligente? São formas que você apresenta um posicionamento. Show? Então, olha aqui o tópico frasal. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Quando ele apresenta pouco inclusivo, embora não esteja naquela lista, também traz um posicionamento, traz um juízo de valor. Ele está falando que, com essa leitura, ele está valorizando? Não, ele está falando que as instituições de ensino são boas, são perfeitas? Não. Ele está falando que elas trazem um sistema pouco inclusivo. Existe, mas é pouco. Então, ele já começa a trabalhar isso com vocês. Prof, tem alguma estratégia? Uma bem simples, mas não vamos ficar engessados nessa estratégia. Por exemplo, você pode pensar uma palavra de juízo de valor. X inviabiliza Y. Como assim, prof? A cultura de violência inviabiliza o desenvolvimento nacional. Como assim? Eu pego algo que é negativo e vou falar, olha, esse fator negativo
inviabiliza um fator positivo. Você já joga ali o posicionamento, já joga ali a sua posição diante de uma temática. Lembra que eu falei no trânsito? A cultura de violência inviabiliza um trânsito coerente. Você pega algo negativo e contrapõe com algo positivo. X inviabiliza Y. É apenas uma estratégia. Olha a outra, eu gosto de utilizar essa aqui. X representa obstáculo. Vamos melhorar? X representa grave obstáculo para Y. É a mesma coisa, olha. A cultura de violência, né, que é algo negativo, representa obstáculo para o desenvolvimento nacional, que é algo positivo. Você pega um fator que é ruim para a sociedade, pega que aquele fator está representando um obstáculo, está acabando com algo que é positivo. É só uma estratégia para você começar o seu texto, o seu tópico frasal. Tem várias, mas é uma dica para vocês. O segundo passo do seu desenvolvimento é o que nós chamamos de fundamentação. Lembra que eu falei nas primeiras aulas que eu conversei com vocês o seguinte, galera, não basta você falar algo, você precisa fundamentar, você precisa embasar. Como assim, prof? Usar de embasamento. Eu não posso dizer, lembra aquele exemplo, eu não posso falar com minha mãe que eu preciso fazer um determinado curso simplesmente por isso. Você utilizou, olha, eu vou fazer um curso porque fulano de tal também faz esse curso e hoje é um excelente profissional. Quando eu faço isso, eu estou fundamentando, estou falando, olha, eu só estou falando isso porque ciclano já fez isso ou porque fulano já apresentou determinada problemática. Então, essa fundamentação não pode ser de qualquer jeito. Esses passos aqui eu retirei do manual de redação. Primeira coisa, o que o INEP vai buscar na sua fundamentação? Primeiro aspecto, ele vai ver se ela é pertinente à problemática, pertinente à sua tese, pertinente ao tema, pertinente às suas argumentações. Ela vai olhar se é legitimado. O que é legitimado? Se realmente está em alguma área do conhecimento. Você não pode inventar uma historinha qualquer e colocar ali. Você não pode inventar uma historinha qualquer e colocar ali no seu texto. Precisa estar legitimado em alguma área do conhecimento. Filosofia, sociologia, a arte, cinema. Ok? E ele precisa ser produtivo. Ele não precisa estar ali solto. E quando ele vai avaliar a sua fundamentação, primeira coisa, foi pertinente ao tema? É legitimado? E foi produtivo? Ou seja, o aluno ele utilizou realmente aquela fundamentação para trabalhar a sua estratégia argumentativa? Perfeito. Se ele fez isso, tranquilaço. O que nós temos aqui de fundamentação? O que você pode fazer? Quais as mesmas estratégias da introdução? Fatos e períodos históricos conhecidos, ok? Não vai, minha família fez tal coisa, todo mundo conhece? Não. Então, meu amigo, está na história, está nos livros, então não utiliza. Referência a estudos e pesquisas, aqui nós falamos também da questão das estatísticas, do IBGE, um exemplo. Nós temos a questão dos livros, dos filmes, livros, reportagens, a lista ela é infinita. Nós temos também nomes de autores ou figuras conhecidas. Silvio Santos diz tal coisa tal dia, então eu vou jogar isso. Perfeito. Eu vi que alguém, um apresentador utilizou isso aí. Tranquilaço, você pode usar isso no seu texto, porque é uma fundamentação, desde que ela seja pertinente, legitimada e produtiva. Olha esse exemplo de fundamentação. Primeiro, ele apresentou o que aqui? Falamos agora há pouco. O tópico frasal. Em primeiro lugar, cabe pontuar que as instituições de ensino apresentam, em sua maioria, um sistema pouco inclusivo. Tá, isso é seu achismo. Por que você está dizendo isso? Aí você fala, eu só falo isso por quê? Porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela trabalha isso aí, mas ainda, nós encontramos obstáculos. Percebo que ele alimentou o que ele já tinha falado. A fundamentação é provar. Você falou, agora prove. Eu falei isso, estou provando com essa Lei Brasileira de Inclusão. Ok? Um outro exemplo para vocês aqui, nós temos também da Constituição, uma redação nota 1000.
Aí fala sobre esse viés, muitos deficientes auditivos utilizam ali para nós o tópico frasal. Perfeito. Deixou somente no achismo? Vou usar a palavra achismo para você compreender melhor. Não. Aí ele começa, a violação da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, os quais são mecanismos jurídicos, ou seja, ele fundamentou, olha, não é eu que estou falando isso, meu querido. Se é o que eu apresentei está na lei, eu vou mostrar, essa aqui é a lei. Então, fundamentar a sua redação é você pegar uma área do conhecimento e criar um diálogo com aquilo que você pensa, ok? Preste atenção nesse trecho. Redação nota 1000. O indivíduo, é um trecho apenas, tá, queridos? O indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Olha o que ele vai apresentar aqui. Ele não apresentou uma lei, ele não está apresentando um filósofo, ele está apresentando aquilo que é a bagagem cultural. É isso que você tem que entender. A sua bagagem cultural vai influenciar diretamente no seu texto. E ele fala, olha, em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Olha o que ele utiliza como fundamentação. A série. Então, às vezes você pensa numa música, pensou num tema, já pense em pelo menos 3 fundamentações. Por quê? A primeira eu vou utilizar na contextualização, lembra lá na introdução. A segunda eu vou utilizar no desenvolvimento 1 e a terceira eu vou utilizar no desenvolvimento 2. Vou dar um exemplo para vocês aqui, passar para vocês 3 obras que geralmente os alunos utilizam na fundamentação de uma redação. A primeira é a nossa Constituição Federal. Prof, eu vou ter que ler essa Constituição, entender essa Constituição, a base dela. Perceberam que várias redações que eu li, que o cara começa, a Constituição Federal, norma de maior hierarquia do sistema jurídico, ou tal problemática, a Constituição assegura o direito, mas esse direito não está sendo levado à prática. Por quê? Ele tinha domínio, pelo menos, de uma base. Então, a dica que eu dou a vocês de atividade é pesquisar sobre a Constituição Federal. Fazer anotações sobre os principais fundamentos. O que ela prega? O que ela traz como benefício para a sociedade brasileira? Ok? Uma outra obra que as pessoas gostam muito de utilizar é a Modernidade Líquida, de Bauman. Modernidade líquida, já ouvi falar na aula de filosofia, sociologia, professor de história também trabalhou alguma coisa, professor de literatura citou isso. Vai falar sobre o relacionamento das pessoas, que eles são líquidos, os problemas da sociedade. O problema da sociedade é o que a redação vai trabalhar. Modernidade líquida. Não é somente isso, é uma dica que eu vou dar a vocês nesta aula. E por último, o nosso amado Graciliano Ramos com a obra Vidas Secas, que vai contar a história de retirantes que saem de um local e vai em busca de uma vida melhor. Nesse caminho, eles vão enfrentar diversos problemas. Seca, violência, até mesmo violência com os animais, até mesmo a questão das crianças fora da escola. Então nós temos vários problemas que podem ser utilizados como fundamentação da sua redação. Hoje, dou essa dica para vocês. Pesquisem sobre essas obras. Vidas Secas, certamente você, aluno do 3º ano, já ouviu falar porque estudam modernismo. Modernidade líquida e Constituição Federal. Perfeito, queridos. O que é a análise, professor? Eu apresentei o meu tópico frasal. Show. Apresentei a minha fundamentação. E agora? Vou deixar solto? Não. É um aprofundamento argumentativo. É você pegar o tópico frasal, trabalhar com a fundamentação e fazer uma relação, uma comparação com a temática. E essa comparação vai ser por 2 fatores. Ou você vai comparar com a sociedade, ok? Ou vai comparar com o contemporâneo. Sociedade, quando eu falo sociedade, eu falo brasileiro, porque geralmente os temas vão voltados para nível Brasil. Ok? Então você faz essa comparação temática e precisa fazer a retomada da fundamentação. Essa retomada ela não pode ficar solta de qualquer forma ali. Você precisa a todo momento criar essa retomada e fechar o seu texto, que é a conclusão do parágrafo. Conclusão do parágrafo, sim.
todos os parágrafos da sua redação, ela vai ter introdução, desenvolvimento e a própria conclusão. Lembra lá na introdução, nós tivemos a contextualização, tema e tese e a antecipação argumentativa. Vamos para o exemplo aqui? Ele apresentou a Lei Brasileira de Inclusão. Esse parágrafo já trabalhamos com vocês. Aí ele vai lá, ó, prova disso o quê? Prova da falta de preparo, é o que está em vermelho para vocês. São as escolas regulares e as universidades que não se adequaram à comunicação em Libras. Prova disso o quê, professor? Prova da falta de preparo, ou seja, ele apresenta na fundamentação que é uma falta de preparo. E depois ele faz essa retomada. E ele continua, nesse sentido, finalizando aqui, ó, os surdos recebem uma educação frágil, palavra com juízo de valor, desigual, palavra com juízo de valor, e excludente. Ele apresentou a lei e falou, existe uma lei. Depois ele fundamentou e disse o seguinte, olha, infelizmente, na atualidade, a nossa sociedade não tem direito, não tem acesso a essa lei. E o resultado de toda essa problemática é isso, que ele finalizou o texto. Frágil, desigual e excludente. Ele finaliza o texto usando palavras com juízo de valor. Vamos ver na prática essa análise? O candidato ele começa aqui, ó, outro sim, a rápida propagação e as dificuldades para remover tais conteúdos no âmbito cibernéticos ampliam sobremaneira os efeitos nocivos, olha a palavra com juízo de valor, nocivo, das falas discriminatórias. Apresentou ali o que para nós? Um tópico frasal. Apresentou o tópico frasal, o que falta agora? A fundamentação. Vai usar da filósofa aqui, ó, de acordo com o conceito banalidade do mal. Então, o que eu estou falando com vocês, né, que há um problema e coisa tal, o que eu estou falando na minha redação, eu não estou falando sozinho. Eu tenho esse conceito de banalidade do mal também que diz a mesma coisa. A partir daí, eu vou finalizar o meu texto sobre esse viés, práticas cotidianas e aparentemente nocivas, como curtidas e compartilhamentos e postagens relacionadas ao cyberbullying, por exemplo, são extremamente prejudiciais e encorajam a persistência, olha que legal, de tais ações. Ele traz um aspecto trabalhando a atualidade. Lembra que eu falei com vocês? Vocês precisam relacionar o tópico frasal, a fundamentação ao cotidiano, ao brasileiro, à atualidade, à sociedade. Então ele faz isso aqui, ó, práticas cotidianas. Sempre usa isso aí, sempre usa esse termo para relacionar o seu texto, ok? Aí ele finaliza, ó, diante disso, para combater a problemática é imperativo repensar comportamentos. Perfeito, queridos! O que nós temos nessa aula é apenas para apresentar para vocês o que é o parágrafo de desenvolvimento. Lembra das partes? Tópico frasal, depois nós temos a fundamentação, temos a análise crítica, é fazer aquele aspecto, sempre fazer um contexto com o brasileiro e com a sociedade. Nós teremos outras aulas, sim, falando de desenvolvimento, outras aulas falando da introdução. Essa aqui é simplesmente para você, aluno, já começar a escrever a sua redação. Você pode pegar um tema que nós trabalhamos com vocês aqui, tema qualquer, e jogar esses procedimentos. Como que faz um tópico frasal, como faz uma fundamentação e uma análise. Lembra daquela redação que eu solicitei para vocês fazerem a correção lá na primeira aula? Faça agora novamente. Será que tem tópico frasal? Será que existe ali a fundamentação? Qual é a fundamentação? Ela foi pertinente? Ela ajudou na argumentação? E ele utilizou a análise, ele fez a comparação com o brasileiro, com a sociedade? E aí você vai conseguir compreender melhor o seu texto. Ok? Finalizando a nossa aula, já deixando para vocês o que nós vamos trabalhar na próxima aula. Nós vamos mostrar nessa aula como deixar a sua redação articulada. Articulada as suas ideias, a sua tese, a sua fundamentação, seu posicionamento no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, o que você jogou ali na sua introdução. Nós vamos mostrar na próxima aula também sobre o que é uma conclusão concreta. O que realmente é algo que você pode jogar dentro do seu texto. E é por isso que eu te convido para estar novamente comigo na aula 6. Muito obrigado por participar dessa aula. Valeu, meu aluno. Abraços.